Olá, meus irmãos, tudo bem? Paz a todos. Seja bem-vindo a mais um episódio do Mevan Podcast. Não estranhe, hoje a apresentação é diferente porque o convidado também é. Vamos falar, conversar, ouvir, bater papo e tomar café desde já. Tá aqui o nosso cafezinho. Vamos conversar com o pastor Edson Lapa. Pastor Lapa, muito bem-vindo ao seu podcast. Opa! Obrigado, Patrick, pelo convite. É sempre muito bom estar com vocês, né? E já estava com saudade também de estar aqui, né, parlando. Pastor, eu quero compartilhar contigo e com quem nos acompanha um texto de Provérbios que tem muito a ver com a sua pessoa. Opa! Hoje o Senhor é o assunto aqui. Tá? Provérbios, capítulo 20, versículo 7, meus irmãos, diz assim: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são bem-aventurados os seus filhos. Pastor Lapa, casado com a pastora Ali, pai do Mateus, pastor Mateus, Davi, se encaminhando aí para o pastorado também. Pastor, tu és referência de justiça, integridade, de família, né? Mas muita gente não sabe, não conhece quando é que essa família começou e como começou. Pastora Ali, pastor Lapa, são da mesma cidade, do mesmo grupo de amigos. Como é que vocês se conheceram e se enamoraram? Opa! E quanto tempo vocês estão juntos já? Casamento são 33 anos e mais 5 anos de namoro, noivado e casamento. Então são 38 aí. Comecei a namorar com a Ali em 7 de 7 de 87, oficialmente, né? Então já foi aí 38 anos, mês 7, que estamos aí dividindo nossas vidas. E aí o Mateus, que, salvo engano, também é de 97. 7. Eu digo também porque tem mais um 7, né? Pastor, o Mateus, ele é um milagre. É. Por quê? O Mateus, rapaz, quando ele tinha... O Mateus é nosso primogênito, né? E só que a gente teve, antes da chegada do Mateus, a gente teve algumas experiências, né, com abortos espontâneos, né? Primeiro com um bebê de 6 meses já. Quando você fala, perdão, o aborto espontâneo é a perda gestacional. Isso. Está tentando engravidar? Isso. E nesse primeiro, inclusive, o feto já estava com 6 meses, quando a Ali teve rubéola, e aí essa rubéola levou à morte do feto. E depois disso, nós tivemos mais 2, aí com menos tempo, né? Acho que 3 meses, próximo a 3 meses, né? Que era aquele primeiro aborto acabou criando uma condição onde a Ali não produzia a progesterona suficiente. Aí, descoberto isso, então vem o Mateus, e o Mateus, que é presente de Deus, né? Mateus é presente de Deus. Quando ele tinha 1 mês de idade, a Ali sofreu um acidente, né? De carro, de automóvel, e, para ter uma ideia, deu perda total no carro. Uau. Né? E o Mateus estava no Moisés. Eu acho que hoje não se usa mais aquele Moisés, né? Lembra aquele Moisés? Moisés é um bercinho próprio para transporte, né? No carro. Mas hoje é mais seguro, né? Naquela época ele era mais simples, né? É o que se tinha, né? E ele ricocheteou dentro desse Moisés e ele fraturou o crânio em 5 lugares e mais a orbital. Então, ele teve 6 traumas no crânio, né? Vocês temeram pela perda do Mateus, pastor? Ah, sim. Ele ficou assim... A imagem que eu sempre associo a ele, né? Lembra aquela imagem do ET de Varginha? Aquela cabeça triangular? Foi assim que o Mateus ficou com 1 mês de idade. Uau. E realmente ele tinha, né? Corria assim, risco de morte iminente, assim, pelo trauma, né? Mas foi um milagre, na verdade, né? A sobrevivência dele, né? E também foi tempos assim de muita experiência com Deus, né? O Senhor ministrou muito em nosso coração, a gente viu milagres mesmo acontecendo em torno da vida do Mateus. E o Davi? O Davizinho. O Davizinho, depois também passou por uma situação delicada na área da saúde, que em momento diferente, de forma diferente, o Senhor também ministra. Sim. E
E a situação do Davi nasce literalmente a partir do ouvido da mãe. Sim. Né? Como é que foi essa experiência? Isso. Realmente é um milagre. Eu não lembro da doença, né? O nome, né? Dessa doença cardíaca. Mas lembra daquele jogador de futebol, Serginho? Serginho, do São Caetano. São Caetano, isso, que ele teve a morte súbita, né? É a mesma enfermidade que o Davi tem, né? Mas como foi descoberta, que é interessante, né? Assim, o cuidado de Deus, né? Ele estava bem ali na adolescência, quando ele abraçou a Ali, né? Fui dar um abraço na mãe, a Ali estava sentada, ele veio e abraçou ela, e a Ali sentiu o coração dele bater diferente. Naquela semana, a Ali tinha uma consulta com o cardiologista dela, e ele estava bem naquela de não quero mais pediatra, né, que eu já sou grande, não tenho mais que ter pediatra agora. E aí ela, tá bom, não quer ir no pediatra, não vamos, tal. E ela convidou ele para ir nesse cardiologista, e chegando lá, Dr. Sidney, né? Abraço, Sidney. Sidney é um cara especial. Aí o Sidney até brincou, que esse seco está fazendo aqui? Aí a Ali falou, não, eu queria que tu desse uma olhada tal, porque eu senti a batida cardíaca dele diferente quando ele me abraçou. Que nada, isso aqui é porque tem o peito seco. Ele sempre muito brincalhão, né? Mas aí ele foi examinar o Davi e ele sentiu, ouviu algo diferente, pediu um exame mais apurado e eu fui fazer esse exame com o Davi. E aí então foi diagnosticada essa patologia e para nós foi assim um susto, né? Porque literalmente assim, ó, a vida do Davi, então tu vê só, ele pedalava, ele jogava basquete praticamente todo dia, jogava futebol, caminhava, então assim a vida dele, nadava também. Uma vida de adolescente, superativo. Superativo e tal. Na hora já, o médico, quando descobriu, ele já mandou suspender tudo. Ele tinha skate também, ou eu estou confundindo? Não tinha? Tinha, também teve skate, mas naquele momento ali ele era assim, intenso em tudo, sabe? Aquelas pedaladas longas, com a turma, com a galera e tal. E justamente assim, né, o milagre foi essa percepção da Ali, essa sensibilidade da Ali, e se descobrir. Porque, na verdade, a doença se descobre quando acontece o problema, né? Tu não prevê, né? Inclusive eu lembro que o médico disse assim, olha, essas mortes súbitas que vocês veem aí, né? O cara está pedalando, de repente o cara morre, o cara está jogando, de repente... É essa doença. Mas como ela não é... E falou até do percentual à época, que eu não lembro, de quantos brasileiros têm isso e não sabem, e quando sabem, morrem. Né? Só se descobre por causa da morte. E aí se atribui, então, um infarto fulminante e tal. Mas não, é esse problema. Né? E o Davizinho foi, assim, poupado. Né? Eu sempre dizia para ele, assim, o Davi, o milagre é esse, é a revelação da doença antes que aconteça o problema, porque fatalmente aconteceria. Ele era muito ativo, muito intenso, e justamente, né, crescendo ele, né, o problema se dá na parede que divide as câmaras do coração, né, ela fica fibrosa e aí o espaço na câmara é menor e chega um momento que o físico exige mais circulação, mais sangue, não vai ter, aí entra no colapso. Né? Então a descoberta acabou salvando. Acabou sendo um milagre, né? Hoje ele usa, né, um desfibrilador, na verdade, um pequeno, né, que está ao lado dele aqui. Então, qualquer problema, ele assume, né, o controle. Inclusive, né, a gente costuma brincar, né, que o Davi já morreu. Né, porque quando eles implantaram o equipamento, eles tiveram que parar o coração dele para ver se o negócio funcionava. Desligada para instalar ali. Então, ele já morreu, já ressuscitou e vai... Pastor, uma das coisas mais bonitas que o senhor fala, que eu tive a oportunidade de ouvir, é sobre o acolhimento e a salvação de um homem que não significa apenas uma unidade, porque se estende para a família, para gerações. E falando desses dois milagres chamados Mateus e Davi, os seus filhos, né?
agora estamos aí em curso para a família ficar maior. Sim. O Mateus lhe deu 2 netas, Isso. uma de cada vez. Isso. A Amy, a mais velha, e a Ivy, a caçulinha. E o Davi com a Amanda, o Mateus com a Duda. Com a Duda. E o Davi agora trazendo 2 meninas para a família, mais 2, de uma vez só. De uma vez só, gêmeas, a Zoe e a Zara. Né? Já estão chegando aí, é para chegar até o dia 20 de dezembro. Né? Então, um pouco menos aí um pouco mais, né? De 30 dias, já estão aí. Casa cheia. Casa cheia, coisa boa. O senhor sempre teve uma ligação muito forte com a família, né? Eu queria entender e compartilhar com quem nos acompanha o peso que teve a sua perda familiar para a sua conversão. Teve um impacto muito forte? Teve. Assim, eu sempre fui muito, Patrick, eu sempre fui muito amigo de todos, assim, né? Eu nunca tive problema com religião de ninguém, se andava por aí, em qualquer lugar, né? Mas em 96, né, no final de 96, eu comecei a ter um problema de saúde, né, ligado ao excesso de trabalho. Eu era viciado em trabalho e isso acabou me levando para uma crise de estresse e depois emendou com o óbito do meu pai já em janeiro de 97, né? Então, quando o pai faleceu, e a gente estava bem, assim, porque entre eu e o pai eram 40 anos de diferença. O pai de 1928 e eu de 68. Então, quando eu tive maturidade, né, quando chegou a maturidade a mim, eu me tornei muito amigo do pai. Então, a gente tinha conversas assim mesmo, retas e profundas e tal. Então, ele era meu grande amigo naquele momento. E aí ele parte assim repentinamente. Eu saí para uma viagem por recomendação médica, por causa desse problema de saúde que eu te falei. Fui para o Rio Grande do Sul, para Gramado, eu e a Ali e o Guilherme, né? Que o Guilherme é meu filho do coração, meu cunhado, né? E eu criei até os 27 anos. E os meus biológicos é o Mateus e o Davi. Eu almocei com o pai naquele primeiro de ano de 1997, que era a prática nossa, já todo ano o primeiro almoço era com ele, e segui para o Rio Grande do Sul, mas também segui mal, acabei que tive que abortar a estadia e vim embora porque me sentia mal. Até acho, né, que tinha a ver já com o que iria acontecer, né? E aí, então, o pai passa mal, ele é hospitalizado e no dia 12 de janeiro ele morre. Com que idade? O pai ia fazer 69 em julho. Julho ou junho? Acho que é julho. E saudável, tranquilo, sentiu mal e foi, e até hoje a gente nem sabe realmente do que foi que ele morreu, né? Até a própria medicina não soube responder. E isso dali, então, me impactou demais, assim, sabe? Então, assim, eu bem que fiquei sem chão, sabe? Não estava sabendo lidar com o luto. Não estava sabendo lidar, entrei numa crise de existencialismo ali e nada mais fazia sentido, aí aquelas perguntas, né? De onde vim, para onde vou, né? Sabe? Aqueles questionamentos que a gente acaba fazendo. E estava assim, sem chão nenhum. Num desses dias, né, a Ali me convida para ir ouvir um pastor que ia pregar na igreja. A Ali vem antes de mim para o Evangelho, né, acho que 2 anos antes, e eu levava no culto, ia buscar, aí tinha campanha não sei do que, ajudava também, ofertava, mas não frequentava. Um amigo do Evangelho. Um amigo do Evangelho. Não praticante. Não praticante, né? Como fui também católico, né, até ali os 17, ainda fui bastante atuante dentro do nosso grupo ali, né, do São Judas. E depois também esfriei. Mas também nunca tive problema nenhum, né? Então, essa perda do pai acabou me deixando sem chão. E esse sem chão, primeiro eu até fui, né, na igreja romana, mas aí também não tive o acolhimento que eu precisava. Não que eles não me deram acolhimento, né? Eu preciso aproveitar para dar uma traduzida. O pastor Lapa sempre fala igreja romana.
A primeira vez que eu ouvi ele falar, eu fiquei pensando, mas que igreja romana, gente? Igreja romana, eu conheço tanta igreja, tantas denominações. Está falando da igreja católica? Católica, apostólica, romana. Porque o católico, né, a palavra católicos é universal. Né? Então, nós somos da Igreja Universal, não do Reino de Deus. Não do Reino de Deus. Não, nós somos da Igreja Universal. Né? Então, todo cristão é universal, né? É católicos. Né? Eu falo romana porque é essa. Claro. Então, eu tive, né, mas não tive o acolhimento que eu necessitava. E não que não me acolheram, né? Mas é que o que eu precisava não era aquilo à época. E acabei, então, indo nessa comunidade, cujo pastor era o pastor Francisco, que era um vizinho da minha mãe, lá na Rua Camboriú. Então, a mãe sempre falava da mãe dele, né? E ele é mais velho do que eu. Aí fui um cara muito agradável, né? Amigão, gostava de tecnologia, e eu também. Então, acabou que eu fui lá ouvir aquele dia um pastor, aí tinha um outro pastor lá, que era o João Rosa, né? E aí eu falei para ele assim, agora eu quero vir ouvir aquele lá, ó. Porque eu tinha certeza, porque o João era o estereótipo daquele crente tradicional, assim, sabe? Uhum. Calcinha de tergal, camisinha social, cabelo lambido, aquele que eu cresci, né, dizendo que não era bom, né? Que a gente cresce, né, na nossa cultura local aqui, pelo menos, aquela coisa que crente era feio, era pobre, né? Então a gente cresceu dentro desse preconceito. E eu tinha certeza que ele ia pisar na bola e aí pronto, aí eu ia. Mas não. Já estava construindo um álibi. Já estava construindo um álibi para me descolar. Na verdade, até porque quando o álibi me convida para ir, eu deixo escapar que eu iria, né? E aí, como eu dei a minha palavra, eu não voltei atrás, entendeu? Falei sem pensar, né? Aí fui. Aí o João pregou, depois, numa outra reunião, e, por fim, aí reencontrei o Luiz, no mesmo lugar. O Luiz, na época, ele congregava no Brasil para Cristo. Para quem está acompanhando a gente, o Luiz, que para ele é o Luiz, né? Uhum. Para nós também aqui, mas é o pastor Luiz Hermínio. O Mino. Que a época, o Mino, da tua infância e adolescência, era o Mino. Vocês isso. se reencontram agora, os dois convertidos ao Evangelho. Ele volta, né? Ele teve uma infância. A infância, igreja, a família, né, do Luiz, ela é uma família presbiteriana, né? Já o bisavô dele, o avô, né? E o Luiz nasceu dentro disso, cresceu dentro disso e desviou, né? Então, assim... E desse tempo que ele desvia, ou seja, a adolescência dele, provavelmente, até a tua conversão, vocês não tinham se reencontrado? Não. O Luiz, porque assim, ó, nós morávamos naquela época na Getúlio Vargas, na Vila Operária. E o Luiz é de família de feirante. Então, ele trabalhava na feira com os familiares dele, dentro de barracas, né? E eu ia na feira carregar bolsa. O jeitinho da gente ganhar umas moedinhas era carregando bolsa, né, para as donas de casa. Porque nem existia carrinho de feira, nada disso, era sacola mesmo, de lona, né? Então a gente carregava aquilo, no final a gente ganhava uma moedinha. E ali, às vezes, por vezes, no campinho do Fiuza Lima e tal. Mas eu saí dali em março de 77 e vim para Francisco de Paula Seara. E de 77 eu só fui encontrar o Luiz em janeiro de 97. Ele, né, saindo das drogas, e aí ele já estava lutando contra as drogas, o ano de 96 inteiro ele vinha, né, cai, levanta, levanta, cai. E aí em 97 a gente se reencontra ali então, na Nova Jerusalém. E qual é a conexão desse reencontro? O pastor Luiz teve essa passagem pelo mundo da drogadição. Uhum. A tua história é um pouco diferente em relação a isso, né? Sim. Qual é o ponto que une vocês e nasce, porque antes do Ministério Mevan, o que precede o Ministério Mevan? O Ministério Mevan é resultado, né, a partir da comunidade terapêutica. Como é que é o start disso? Começa assim, ó, o Luiz, o que o Luiz fazia? Ele tinha
né? Nesse momento que a gente se encontra, como eu falei, ele estava no Brasil para Cristo, e aí o João Rosa... A Igreja do Véu? Não, Brasil para Cristo. Brasil para Cristo? Não é a Comunidade Cristã do Brasil. Tá. Né? Ou Comunidade... era o Brasil para Cristo. Inclusive, eu acho que ficava aqui hoje, Cidade Nova. E o João Rosa tinha uma palavra diferente. Então, o Luiz gostava muito. E aqui no Brasil para Cristo terminava mais cedo. Ele pegava a bicicleta e ia para lá com ele assim. E lá ele ouvia o João, né? Até que ele migrou para lá. Bicicleta é um jeito bonito de chamar o que a gente em Itajaí chama de... Zica. Zica, magrela. Então, pegava a ziquinha. Pegava a ziquinha, Cairaci. Olha só. Ia para lá. Até que ele se estabelece lá também. E aí, então, o Luiz ele fazia o quê? Ele ia na casa de alguns irmãos, de alguns conhecidos, e pedia alimento para o Desafio Jovem. Era Desafio Jovem. Eu não conhecia Desafio Jovem, nem sabia o que era isso, né? Mas um dia ele me convidou, logo assim que a gente se reencontrou e tal, e era aquela coisa, né? O que estás fazendo? O que tu faz? E tal, isso aqui e tal. E ele me convidou para ir no tal de Desafio Jovem. No sábado à tarde eu vou no Desafio Jovem. Aí eu disse, pô, então eu quer dizer, eu vou. E fomos. Na sua cabeça, Desafio Jovem era o quê? Desafio Jovem para mim era, sabe, gincana de colégio? Sei. Eu achei que era algo assim. Um evento de competição. De competição e tal, né? O Desafio Jovem. Assim, pô, vamos lá então nesse Desafio Jovem aí. Cheguei lá, rapaz, a gente foi até o final do mundo, e no final do mundo tinha mais um pouco ainda. Cheguei lá, encontrei, sei lá, quantos doidos, dentro de literalmente, eles foram até um lugar onde não tinha, ninguém morava, e no final disso entraram mais 100 metros para dentro do mato, e fizeram uma clareira no meio do mato, fizeram umas barracas de lona preta, e resolveram ficar ali até parar de usar droga. Era o tal do Desafio Jovem, entendeu? Lá foi onde eu encontrei e conheci o Nilson Júnior. Hoje o Nilson que coordena a missão Nordeste, né? Como voluntário, Não, como acolhido? Como dependente. Como dependente. Como dependente químico, lá, 1997. Só que aquilo ali mudou o sentido para mim, sabe? Então, assim... Foi amor à primeira vista? Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Ali aquilo entrou no meu coração de um jeito que eu já ansiava chegar sábado para vir para lá. E aí a gente foi se envolvendo, aí as necessidades, por exemplo, alimento. Aí a gente criou a tal da Viatura do Amor. Então a Viatura do Amor era o que? A gente saía, não existia igreja, né? Então, até lembro, e hoje está conosco aqui o pastor Vilmar Andrietti. Uhum. O pastor Vilmar, na época, ele tinha uma igreja bem jovem chamada Raiz de Jessé. Para entendimento e para não perder o fio, o pastor Luiz Hermínio, à época, já pastor? Não. Congregava em uma igreja é uma só, mas em uma denominação. Uma denominação. Pastor Lapa, não pastor ainda, não. Em outra igreja. E o pastor Vilmar? Na Raiz de Jessé. Na Raiz de Jessé. Aí, então, o Luiz do Brasil para Cristo foi para Nova Jerusalém, onde eu estava. Tá. E ali, na Nova Jerusalém, então, a gente começou a tal da Viatura do Amor. O pastor Vilmar tinha essa igreja jovem, chamada Raiz de Jessé, então o pastor Vilmar cedia alguns jovens para ir de rua em rua, de porta em porta, com a gente pedir alimento. Então, meu programa de sábado à tarde era pedir comida, né? Era a Viatura do Amor. E isso a gente trocava por vagas. Agora, não só naquela comunidade primeira, mas em outras comunidades da nossa região. Porque como o Luiz estava saindo da dependência e o pessoal que conhecia ele pedia ajuda. Pedia ajuda, nos levava para as comunidades, que a gente tinha parceria em trocas. Trocava comida, trocava cimento, trocava fio elétrico, enfim, a gente ia fazendo esses câmbios aí para poder ir encaixando esse pessoal, entendeu? Isso foi o ano de 97 inteiro, o ano de 98 até o mês 6, mês 7 de 98, quando a gente, então,
consegue adquirir o espaço que é hoje o SOS Vida Jovem, né? Desde agosto de 98, então, o SOS... Partem para uma estrutura própria para Sim. continuar o trabalho voluntário e social que faziam. Sim. Pastor, tinha em mente, à época, uma igreja? Não. Tanto que o Luiz da comunidade de Nova Jerusalém, ele foi para a Missão Divina com o pastor José Gesser, o pai da Maquele Gesser. Depois o Luiz segue para o Centro Evangelístico, aí eu não lembro quanto tempo ele fica no Centro Evangelístico. Eu, da comunidade evangélica Nova Jerusalém, o pastor João Rosa abre uma igreja cujo ficaria não era a sede ou filial, né? Mas o primeiro ponto foi em Curitiba. E aí ajudei ele a constituir, né, essa igreja e fico com ele por um tempo. Depois ele faz uma fusão com o irmão dele, que é o pastor Sebastião Rosa. Era a Betel, o nome da igreja, Betel, uma igreja muito boa, jovem também, assim, uma pegada muito da música, muito, muito legal. Mas eu volto para Nova Jerusalém, né? Então, eu fiquei na Nova Jerusalém, o Luiz no Centro Evangelístico, e isso foi o ano de 2000, né? Aí, em 2000, o Luiz sai do Centro Evangelístico, né? E vai para Blumenau. E aí, então, a partir daí, a gente começa a pensar, né, na possibilidade de uma igreja. Até porque a essa altura já existia todo um movimento de irmãos, Sim. todo um trabalho de pessoas ligadas à fé. Sim. Então a igreja nasce ao natural, aos Sim. nossos olhos. Orgânica. Né? Orgânica. Mas assim, nunca houve, né? O Luiz sempre quis ser pregador itinerante. Que para mim hoje eu entendo que essa palavra que a gente não tinha ainda, né, vem tempos depois com a expressão apostólico, entendeu? Então, o Luiz desde sempre foi isso aí. Já né? era antes de ter essa nomenclatura, né? Então, ele dizia, ele gostava de pregar, gosta de pregar, né? E ele, então, o negócio dele era viajar e pregar, que é o apostólico, né? E mal comparando, né, pastor, hoje tem as redes sociais, o pastor Luiz aí com milhões de seguidores, mas aqui em Itajaí era rádio e TV, né? Muito se ouvia o pastor Luiz principalmente daqui, na né? rádio, porque TV, rádio, né? Porque a TV que ele trabalhava à época, na verdade ele gravava aqui, mas ela era exibida em Blumenau só. TV a cabo, né? Era TV a cabo, né? Então, mas o rádio popularizou muito o Luiz. E o Luiz começa na rádio, casualmente, com o pastor Gesser. Né, a Maquele com um programa, chama ele para uma oração, né? E aí ele vai na rádio, faz a oração e aí cai na graça da audiência e dali começa a vida dele com a comunicação de rádio, né? Então, assim, uma coisa muito, muito interessante, assim, né? Realmente a gente não tem como entender a mente de Deus e como ele faz, né? Como ele junta pessoas, como ele promove coisas, né? Como ele catalisa isso. Então para tudo que o Mervan se tornou, não houve uma reunião e um planejamento. Vamos fazer dessa forma. Não. Foi acontecendo. Foi acontecendo. A gente, quando a gente pensou em igreja, porque a gente sempre foi membro de igreja, né? O Luiz chegou a ser ordenado pela Missão Divina, né? Ao pastoreio. E depois ele já assume, quando ele vai para o Ministério Centro Evangelístico, ele já chega lá no status de pastor, né? Mas de pregador. Né? Assim, o Luiz ele não era administrador, um pastor de administração. E ninguém era, né? Então eu lembro que a gente fez uma reunião uma vez e a gente fez um organograma de como acontecer, e muito do que foi desenhado lá, eu gosto dessa palavra, organicamente aconteceu. Né? Algumas coisas ainda não, mas algumas coisas aconteceram não por mão humana, né? Não porque a meta é essa, o objetivo é aquele, não.
a gente sempre foi muito leve com relação a isso. Mas quando e como que o Mevan se torna referência e o Mevan ganha lugares para fora de Itajaí? Uhum. Isso acontece com o advento da internet, e aí eu me refiro às transmissões dos cultos. Sim. O pastor Luiz viajar e pregar regionalmente no Brasil e para fora, isso foi se expandindo. Mas a internet deu esse salto? Sim. A internet... Como é que se deu isso, pastor? Eu lembro que... Porque assim, o Luiz ele já tinha essa carga da televisão, né? Já tinha essa coisa da comunicação, isso já tinha aflorado nele e ele já era um comunicador assim nato, né? Assim, ele é aquele, talvez até, eu penso hoje, né? Talvez até aquela experiência da banca, né? Na feira, de comunicar, né? Aquela coisa sem trava, né? Espontânea, né? Eu acho que isso traz, né? Depois mais a rádio, aquela coisa de comunicar, do pensar e tal, e depois a própria TV acaba, como eu te falei. Então o Luiz era muito já disso, né? E no final de 2008, né? Isso, em 2008, começou então a se pensar em ir para a TV, ainda TV, né? Ainda TV. E era 2008, o ano da enchente. O Luiz me apresentou uma proposta que ele tinha recebido de uma TV, não lembro qual era a TV, mas era uma TV cristã. Eu lembro que era, na época, né, 15 mil reais. Hoje é dinheiro. Uau! Né? Na época, imagina, em 2008, era 1 hora de programa, semanal, com repetição numa grade de final de semana, mas aí era uma grade variada. Randômica? Podia ser um horário nobre, mas podia ser de madrugada. E a produção era nossa, tinha que mandar o material, né? Eu acho, não quero errar o nome da TV, mas eu acho que era em Brasília que ficava a sede dessa TV. Então era surreal para nós, não tinha como, veio a enchente. E aí a enchente, em 2008, tu lembra, né? Aqui foi bem grave, então pausou aquilo, né? Aquilo ficou em stand-by ali, só que eu sei que depois a gente teria que conversar sobre isso. E orando, buscando solução para isso, porque não se tinha, né? Nós estávamos bem no começo do ministério, apesar de ser 2008 e o ministério ter começado em 2001, né? Aí, no começo até tu estruturar tudo, imagina, a gente começou uma igreja do zero, né? Não existia templo, não existia cadeira, não existia microfone, som, não existia nada. Então foi do zero. Então é muita, né? Beleza. Para quem está acompanhando hoje, inclusive está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, pode não se dar conta, por conta do lapso temporal, né? Fazer esse gap aqui, voltar lá em 2008, não se tinha nada do que se tem hoje. Nada. A gente está agora em 25 para 26, na era da inteligência artificial e as coisas explodindo, né? Era tudo o começo. Internet era um projeto militar dos Estados Unidos, rede, né? A internet era de escada. A conexão era aquela coisa de tu estar vou fazer um download. Quando estava terminando, caía a internet, começava de novo. É preciso também lembrar que não tinha Wi-Fi. Não tinha Wi-Fi, não tinha nada disso. E aí... Como é que vai transmitir um culto, então? Então, aí, olha como é que era a transmissão. Era assim, ó, tu compravas, né? Tu já tinhas uma internet, e aí, lógico, né? A internet, quanto mais potente, mais cara, né? E tu comprava portas, literalmente portas. Então tu comprava 100 portas, tu comprava 200 portas, 400, 500, e isso era o número de conexões que tu terias na transmissão. Entendeu? E era muito caro isso. Em 2008, eu lembro que em um dos momentos de oração, porque eu buscava, né, uma solução para isso, era um desejo do Luiz, era uma necessidade também, né? A gente queria que mais pessoas conhecessem o que estava acontecendo aqui, e realmente o que acontecia aqui era algo diferente, né?
E aí, num desses momentos de oração, o Senhor me falou o seguinte: o futuro da comunicação é internet. Investe em tecnologia de transmissão. Sim, tecnologia de transmissão. E não era o futuro da rádio, não era o futuro da revista, não era o futuro da televisão. Era a comunicação, que à época não era, era assim, era o jornal impresso, era a revista impressa, era a televisão aberta, né? Não se tinha, em alguns lugares só tinha cabo, não existia nada do que temos hoje, né? Tem hoje. Já tinha, claro, portais de notícias, site, mas nada, né, pastor? Nada que se compare ao que temos hoje, né? Então, assim, eu olhava para aquilo, tanto que quando eu recebi essa palavra de Deus, eu fui procurar o Murilo da BitMix. Assim, Murilo, o que é tecnologia de transmissão? Ele falou, não, é isso. Se eu fosse transmitir, o que eu precisava? O que eu precisaria? Ele falou, vai precisar disso, tal. Aí, assim, quanto é que custa isso? Era dinheiro. Porque eu pedi para ele fazer em 10 vezes. Assim, não, faz quanto quiser, 10 vezes. Aí ele assim, dá para fazer, tá, isso aqui, a gente sempre foi muito parceiro. E aí ficava um valor razoável. Tu vê, né? Não é publi, mas a BitMix é uma loja muito importante aqui na cidade. O Murilo, teu amigo, salvo engano, formado da primeira turma de Ciências da Computação da Univale, Sim. Nossa principal universidade aqui, e um parceiro de algo tão grande, né? Sim. O Murilo foi o primeiro cara, porque hoje tu compra computador pelo Mercado Livre, né? O Murilo foi o primeiro cara vendeu para mim um computador. Meu primeiro computador foi o Murilo que vendeu, né? E eu lembro que eu tive que dar integralmente as minhas férias e pagar mais um monte de parcela. E se tornou um grande amigo, né? E um parceiro até hoje. Até hoje a gente tem relacionamento, e aí já se vão mais de 30 anos, quase 40 anos talvez. Uau. Mas aí, adquirido o hardware, como é que faz para tocar isso aí? Então, aí olha só o que acontece. É o que eu te digo, assim, a gente não... como Deus ele nos conduz, né? Porque é aquilo que eu te falo, assim, eu olhava para frente e não via nada. Tecnologia de transmissão, comunicação para internet estava saindo do armário do militar dos Estados Unidos, começando... Era uma coisa muito confusa, né? Mas beleza, quando eu fui conversar com o Luiz, e aí o Luiz assim, dá para fazer? Assim, cara, não dá. Nós não temos cash para isso, para os 15 mil, né? Aí assim, mas tem essa solução aqui, eu já trouxe tudo planilhado para ele, nós vamos precisar disso aqui, Deus me falou isso, tal. Aí ele olhou, será? Assim, não, tal. Aí não tinha jeito mesmo, né? Assim, então vamos fazer. Aí a gente começou, né? Eu acho que em vez de 10 meses, a gente já tinha o equipamento em 5 meses, 6 meses talvez, e de repente começou a aparecer pessoas do meio aqui, né? Aí eu lembro que o Jason, né, já estava com a gente, o Jason é que fazia essa coisa de transmitir, vamos dar para a gente ir por ali, qual sistema usar. Aí o Jason disse assim, pastor, tem uma plataforma que está chegando no Brasil que basta a gente transferir os arquivos para eles e eles fazem a distribuição do material para todo mundo. Tá, mas quanto é que custa? Assim, não custa nada. Mas como não custa nada? A gente estava comprando tudo, né? Era porta, era isso, era aquilo. Não custa nada. Aí eu assim, mas que empresa é essa daí? Aí ele falou assim, YouTube. Achei engraçado o YouTube. Assim, YouTube. É de graça? Aí ele falou, é de graça. Então vamos. Quer dizer, saindo de uma realidade, a TV muito cara, o programa de TV muito caro, sim. Os equipamentos para transmissão caríssimos, então surge uma plataforma de graça. E aí? Nome meio estranho. Tudo muito novo, né? YouTube. YouTube. Não, e aí foi o que aconteceu. A gente começou a subir,
né? A gente já transmitia antes do YouTube. Algumas transmissões, né, a gente fez através de portas e tal. Mas como tu perguntava qual foi o YouTube. Então o YouTube nos levou, né, para o mundo, né? Não só mais para a região, não só mais para o Brasil, mas para o mundo, né? E eu tive a oportunidade de ter alguns testemunhos fora, em algumas oportunidades que eu tive de sair do Brasil, de literalmente missionárias, né, pastores, dizer, olha, vocês foram o meu refúgio aqui. Se eu não tivesse encontrado vocês, virtualmente, né, eu teria largado tudo, teria ido embora para o Brasil de novo, né? Teria voltado para o Brasil, mas graças a Deus encontrei vocês e me deu força e eu permaneci aqui, né? Então, realmente a gente não conhece, né, os caminhos, nem os caminhos de Deus, os pensamentos, não tem como, né? Ontem eu estive na Assembleia Legislativa e eu conversava com um policial militar que faz a segurança ali da Assembleia e ele testemunhava e disse, um dia eu quero estar no Mevan, se tiver oportunidade, falar isso aos pastores. Ele foi alcançado por uma palavra, pela internet, depois se tornou um membro do Mevan, mesmo morando fora da cidade de Itajaí, e ele foi a um dos retiros, e ele foi alcançado pela internet. Eu sou de uma época, pastor, a barba está ficando branca, o cabelo também, antes da internet tinha os DVDs. Sim. E o conjunto, os boxes do Café com Pastores e tal. Mas o senhor é ainda de um tempo diferente, antes dos DVDs, Sim. antes dos CDs, das fitas. Fitas cassete. Fitas cassete com os testemunhos e tal. Isso. E aí a minha pergunta, que eu imagino seja também a dúvida de muita gente, quando olha para o Luiz Hermínio, olha para o Mevan, olha para o Edson Lapa, pastor Luiz, pastor Lapa, Ministério Mevan. Isso tudo se tornou um núcleo só, desde o começo, durante e agora. Eu queria te perguntar qual a importância do Mino, teu amigo adolescente, depois se reencontram, o pastor Luiz. Qual a importância do Luiz Hermínio para o Lapa? E do Lapa para o Luiz Hermínio? Bom, do Lapa para o Luiz Hermínio, eu acho que é ele que tem que responder, né? Não, assim, ó, o encontro com o Luiz, ele foi um reencontro, né? Mas assim, foi casual, né? Eu vou imaginar que eu vou encontrar o cara que há 20 anos eu não encontro numa igreja, né? Mas assim, ó, eu reencontro o Luiz num momento de muita... vamos dizer assim, ó, eu estava muito vulnerável a essas questões, né? Como eu te falei, eu tive uma crise de existencialismo, entendeu? Então eu já não tinha norte, eu já não tinha piso, eu já não sabia, né? E o Luiz sempre foi muito, tipo assim, muito firme, né? Então assim, eu tinha um pavor da morte, né? Não porque eu não quero morrer, né? É que à época a minha dúvida era se eu morresse, para onde eu iria, entendeu? Então eu tinha medo disso. Então o Luiz era um cara que me dava tranquilidade, né? É um cara que me dava suporte nisso, né? Nesse meu emocional. Ele era muito resolvido, né? E também essa questão, né, de a gente já começar junto, porque tudo comigo aconteceu em janeiro, né? A partir do dia 12. O pai morreu no dia 12. Até o final do mês eu já tinha aceitado Jesus, eu já estava envolvido com o social, eu já estava enfiado dentro do mato, com viciado e resolvendo coisa, né? E sendo curado, né? Sendo curado. Então, o Luiz foi esse cara que me mostrou esse horizonte, né? Que para mim é desconhecido. Eu vivia numa bolha, pô. Eu trabalhava, a minha vida era casa, trabalho, trabalho, casa e pronto. Era isso que eu vivia, né? Aquela coisa mecânica. Então, o meu universo era os amigos do trabalho, ali, a minha vida era na empresa, e era isso, a minha realidade era essa, né? Eu não sabia que existia vida fora dessa bolha, né? E fiquei doente. Então, o Luiz, eu acho que ele foi muito importante nisso, né? Em me ajudar a sair desses lugares, né? Meus medos, minhas inseguranças, né? Ele me ajudar a me firmar, né? Eu acho muito curioso quando o senhor fala, já ouvi algumas vezes,
testemunho do início do SOS, Uhum. que no primeiro mês, para o pagamento do terreno, Ah, sim. algumas mãos, algumas pessoas, depois só os dois. Só. E aí Deus, então, o que Deus te disse? Ali foi o seguinte, ali, mas eu mereci mesmo. Deus foi pontual. Quando a gente comprou o terreno lá, o SOS, ele custou $32 mil. À época, né, a gente tinha aquelas superinflações, né? Então, era comum que as pessoas usassem o dólar como indexador, para que não perdessem quando fosse receber. Lógico que a gente não pagava em dólar, a gente pagava em reais, né? Não sei se era real na época. Já. Pós o RV, né? Já. Era real, então, mas usava como indexador o dólar. Então, era $32 mil. Era muito dinheiro. Não é $32 mil de hoje. E aí, para ficar leve, a nossa prestação era $1.000 mês. Né? Estou falando da aquisição do sítio do SOS Vida Jovem. onde foi estabelecido e permanece o SOS Vida Jovem. Isso. Aí, o que eu pensei? Eu e o Luiz, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar mais 10 irmãos, amigos. Não existia igreja, né? Não existia Mevan, existiam os amigos. Vamos pegar amigos ligados à dependência química e cada um dá $100. Aí ia dar $1.200. $1.000 era a prestação, $200 era o custo de 8 homens por mês ali dentro. $200. Então, $32 mil, muito dinheiro, 1.200 pesado, só que dividido aí por... Sim, aí dava $100. $100 cada um. Né? Aí, beleza. O plano parecia bom. Ótimo. Perfeito. 30 dias depois, a gente né, reuniu os irmãos, todo mundo topou e tal. 30 dias depois eu fui para buscar esses valores, esses $100 de cada um. Mas cada um chegava, Deus tinha dito outra coisa já, Deus já tinha falado não sei o quê, e Deus tinha mudado de opinião. Eu descobri que Deus era gagá ali, né? Falava uma coisa, depois falava outra. Não... Esse teu humor e essa tua, até ironia, né, do bem, é muito interessante, porque Deus então falou uma coisa para um, daqui a pouco falou para outro. Ele falou, não. Era desculpa do pessoal que estava fugindo da raia. Fugindo da raia. Mas, na verdade, não esqueça de nos contar o que Deus disse para ti. Então, aí que tá. Aí todo mundo foi embora. Um para cá, outro para lá. Deus falou isso, Deus disse aquilo. Ficou só eu e o Luiz. $600 para cada um. Era muito dinheiro. Meu Deus. E aí eu fui chorar para Deus, né? E aí chorei que sim, que a gente fez tudo certo. Porque a gente fez tudo certo, né? 12, né? Eram 12. Era o Luiz, eu e mais 10. 12. Aí fomos lá, a gente orou, a gente concordou, a gente ungiu, a gente consagrou. E foi todo mundo embora. E eu estou nesse chororô com Deus. E eu imagino que Deus devia estar sentado no seu trono, com a mão no queixo, coçando a barba, né? Aquele estereótipo que a gente tem de Deus, né? Coçando a barba. E eu chorando. Porque, ó vida, ó céus, ó azar. Sou crente, sou dizimista, sou ofertante, faço a obra do Senhor. E aí, quando eu terminei meu chororô, o Senhor disse assim, no meu coração, disse assim, eu chamei tu e o Luiz Hermínio. E vocês, não confiando em mim, chamaram mais 10. Eu não chamei eles, foi vocês que chamaram. Então isso é problema de vocês. Uau. Assim. E dali, e quando falou isso, né, eu calei a boca. Falei assim, não, o senhor está certo mesmo. Engoliu o choro? Engoli o choro, está certo, é isso mesmo. Agora eu vou pagar o preço. E aí a gente foi correr atrás de outras soluções e graças a Deus o Senhor foi dando graça. Só que assim, eu sempre fui bem no justinho, assim, sabe? Para a gente entender que realmente quem governa é o Senhor. E a gente teve algumas experiências, e até uma experiência eu sempre gosto de falar,
porque todo mês a gente fazia assim, procurava os amigos, um dava 20, um dava 10, um dava 5, um dava 50, e a gente fazia aquela correria. Contando com várias mãos, como o senhor gosta de Sim. dizer, Uhum. mas vocês dois. Sim. Né? Uhum. A partir de vocês dois, Isso. então, buscando ajuda. Buscando ajuda e tal. Para pagar o aluguel. Isso, não para pagar o terreno. O terreno, a parcela do Isso. terreno. E aí, o vendedor, que é o tio Oswaldo, naquele mês, ele disse assim para nós: olha, esse mês, rapaz, eu preciso que vocês me deem dinheiro, que eu tenho um compromisso para pagar. Mas como é que vocês pagavam antes? Com cheques. Né? Porque a gente recebia o tio Oswaldo. Quando não dava no tamanho, a gente dava um chequezinho, um pouquinho. Complementava com o cheque. Complementava. Como ele era do comércio, ele botava certo. no fornecedor, e assim a gente ia se ajudando. E assim foi, sempre. Muito parceiro o tio Oswaldo, a tia Nana. E aí, só que ele fez esse pedido para nós, e nós assim, não, tio, pode ficar tranquilo, vai dar certo, tal. E a gente fez toda aquela correria. Para quem conhece um pouco aqui Itajaí, nós saímos pela Reinaldo Schmidhausen para pegar 101 e voltar para casa. Na época não tinha nem viaduto, não tinha nada. No final da Reinaldo Schmidhausen, já quase na 101, tinha uma empresa chamada Dipassal. E ali, nos fundos da Dipassal, o pastor João Rosa morava. A gente estava saindo pela 101, aí o Luiz assim, vamos ali no João, o pastor João, para nós arrumar, porque a gente começou a colocar o dinheiro dentro de um saco de pão, porque a gente foi literalmente fazer a captação do recurso. Foi arrecadando, foi guardando, sem contar. Sem contar. Aí a gente resolve ir ali, e quando a gente está chegando, está o pastor João, a pastora Beth, está o Fábio e a Larissa na frente conversando. Eles estavam saindo da casa do pastor João. E a gente chegou ali, e aí assim... Ei, o que vocês estão fazendo aqui? Já era tarde, umas 10 e pouco da noite. A gente está na correria do sítio. Nós podemos arrumar ali as cédulas e tal. Aí o pastor João falou assim, não, pode ir lá, vai lá. E a gente entrou, e aí o Fábio disse assim, eu também quero ajudar. Assim, tá bom, depois vai lá. Fomos lá e começamos a organizar os valores e tal, as cédulas, né? Aí chegou lá no valor X, não deu o $1.000. Aí o Luiz assim, e agora? Pastor, o tio Oswaldo, assim, não, Luiz, vamos fazer o quê? Não tem, né, cara? A gente dá o cheque e o tio... mas ele vai ficar bravo? Não, eu sei, mas a gente conversa com ele, não estamos se negando e tal, isso aqui. E daqui a pouco entra então o Fábio e diz assim, olha, para vocês não dizer que eu mexi na carteira. O que eu tiver aqui dentro é de vocês. Ele abriu a carteira, pegou o dinheiro que tinha dentro, o Fábio sempre foi muito próximo, e jogou em cima da mesa. E era exatamente o valor que faltava para complementar os $1.000 na época. Né? A quantia que o Fábio doa se encaixa como um Lego. Sim, isso. Perfeitamente no valor da parcela. É como se o senhor falasse assim, né, eu entendi, né, assim, porque vocês não acreditarem em mim, não vai faltar, mas não vai sobrar. Entendeu? Então, literalmente, aqueles 30 meses foi justo. Na medida certa. Na medida certa, entendeu? Dessas experiências todas, e a gente está caminhando para o final desse episódio, mas eu gostaria de falar também sobre o que a época foi muito diferente, hoje está mais comum, e eu me refiro à política. Política partidária, política eleitoral, né? A época também foi visto como um milagre a sua ida para a política, e eu digo milagre porque o senhor recebeu uma palavra. Sim. Né? E foi enviado então para a política, e foi uma eleição tranquila. Sim. Né? Como é que se deu a sua ida para a política e como é que o senhor vê o cenário, a participação da igreja nesse lugar? Dos irmãos, né? Sim. Bom, ela dá-se início para um convite de Maurílio Moraes, que hoje ainda é, né, vereador eleito aqui em Itajaí, eu acho que ele está no... Eu nem sei. Vários mandatos. Quinto mandato, talvez. Né? E, então, o Maurílio me convidou para participar. Na época, ele fazia parte do PR, que hoje é PL. Né? E ele me convidou porque,
me conhecia o nosso trabalho, sabia da relevância do trabalho social que a gente já carrega desde antes do Ministério Mivan e fez esse convite, né? Eu fui para o PL, que na época era PR, né? Partido da República. Isso, Partido da República, hoje Partido Liberal, né? E também naquele momento ali, isso é 2016, era aquela coisa, cada semana tinha, a Veja trazia um político, denunciava um político, né? Corrupção, desvios, e enfim, era N. E a gente sempre ficava naquela assim, não, mas aquele lá não. Na semana seguinte o cara estava na capa. Não, mas aquele na lá época não. da Lava Jato, né? Isso, era um escândalo, né? E também num momento de oração, reclamando para o Senhor isso, né? Orando e reclamando, assim, poxa, né? Corrupção. E aí o Senhor falou assim para mim, vai para esse lugar, coloca a mão no arado e vai trabalhar. E aí eu compartilhei com o Luiz, a gente orou, recebemos uma outra palavra do Senhor, da entrega, né? A entrega de uma cidade, e a gente foi. Então assim, Patrick, eu te digo, né, hoje a gente, né, hoje eu não estou, né, não tenho mandato, né, mas vendo, né, os movimentos, assim, a gente vê que realmente foi um milagre, né, porque nós não trabalhamos tanto para isso, né, e isso foi proposital também, porque nós fizemos uma série de peneiras na época, né, para ter a certeza de que realmente não tínhamos ouvido uma voz estranha, uma outra voz, a voz do nosso coração, da nossa mente, ou até mesmo a voz de Satanás. Então a gente fez uma série de peneiras e todas elas a gente foi passando. E a última delas, inclusive, que eu fiz com o Senhor, ele disse assim, eu não vou fazer campanha visitando as pessoas. Eu só vou aonde eu for convidado. Se o Senhor quiser, o Senhor me coloca. Eu fui na casa de uma tia de um pastor nosso à época, o Giovanni, porque ela era uma senhorinha e tinha assim uma certa limitação para caminhar. E aí então eu fui por isso lá. Aí chegando lá, depois chegou uma filha dela e um filho dela. Foi a minha visita, né? E fui convidado para ir na Nova Jerusalém, que é onde eu nasci, para o reino, né? O pastor Marlos, à época era o pastor de lá, me convidou, disse assim, olha, queria que tu fosse lá que eu queria orar por ti e tal. Fui. Na época também eu era presidente do Conselho de Pastores, não pedi voto para ninguém no conselho, não fui na igreja de ninguém no conselho, só fui nessa porque o pastor queria que eu fosse, porque eu nasci ali, como na fé eu nasci ali. Fui assistir o culto, no final ele me chamou, não me deu palavra, orou por mim, a igreja orou, pronto. E eram 21 na época, né? E eu fiquei em 12º, né? Debaixo desse mover, aí agora, claro, né, o comparativo ele é inevitável. O Lapa teimoso lá do início do ministério, que quis fazer com a força do braço, agora agiu obedecendo. Sim. E chegou lá. E chegou, né? Então, agora, com relação à igreja, né, fazer parte da política, nós somos seres políticos. Então, assim, eu acho que independente de onde a gente esteja, nós não podemos simplesmente outorgar, delegar e pronto, né? A igreja, ela é formada por pessoas que vivem em uma comunidade, pessoas que têm suas necessidades, né, quanto comunidade, né? Nós temos aqui, por exemplo, né? Nós temos um deficiente visual, então precisa ter nos passeios, precisa ter a guia para ele, né? Nós temos alguém com deficiência física e que usa uma cadeira de roda, nós temos que ter o rebaixo nos passeios, entendeu? Tudo é política, né? Então a gente se alienar, como muitos pensam, não, porque a igreja não tem que se meter com isso. Não, a igreja tem que se meter, a igreja vive aqui, né? O olhar da igreja precisa ser
também propagado, né? E são prismas diferentes, mas a gente precisa ter. Eu acho que esse é o tempero, sabe? Tem que ter a opinião do religioso, sim, tem que ter as mãos do religioso, sim, né? O que não pode ter, que não deve ter, que deve ser denunciado e que deve ser exposto mesmo, é aqueles que vão para esses lugares como cristãos, como líderes religiosos e acabam fazendo coisas erradas, entendeu? Igual ou pior do que quem não é da fé. Entendeu? Eu acho que é até pior, né? Porque quem é da fé já sabe que aquilo não pode. E quem não é da fé talvez pense assim, eu acho que pode, todo mundo faz, né? Mas a gente sabe que não. Então, esses tipos de escândalo devem ser denunciados, essas pessoas devem ser processadas, né? Acusadas, processadas, julgadas, condenadas, e deve, né? Isso, o joio cresce junto com o trigo, né? E essa conversa de que não é lugar de igreja, isso para mim é política, rasteira, inclusive, né? Se tem alguém que pode, e sempre foi assim, né? Se tem alguém que pode oxigenar isso, é a igreja, né? Então, não tem que ficar de fora, não. Tem que opinar, tem que se fazer presente, tem que se importar. Não adianta a gente ficar a cada 4 anos só lembrando, né? Não. Eu votei para o prefeito A. Vou cobrar do prefeito A. Meu vereador é tal. Ganhou, vou cobrar dele. Eu vou lá, eu quero uma posição, eu penso assim, né? Ou a nossa comunidade pensa assim, nossa comunidade de fé, né? Até porque, como o senhor colocou, a igreja é formada por pessoas pagadoras de impostos, Claro. pessoas que usufruem do trânsito, da saúde, da educação, que precisam de segurança também, né? Para a gente encerrar o episódio de hoje, é uma pergunta que tenho ouvido e muita gente se faz também. A gente está num ano pré-eleitoral. Né? Ano que vem a gente tem eleição para presidente da República, senador, governador, deputados estaduais e federais. Edson Lapa é pré-candidato, está construindo aí junto com os irmãos alguma plataforma, quer contribuir? Como é que está o cenário? Então, Patrick, assim, hoje eu estou numa condição de contribuir com alguns irmãos, né, que estão em cargos já públicos, né, que nos chamam para contribuir, né? Então, hoje eu tenho contribuído, como eu te falei, assim, e a política não se faz somente no ano eleitoral, né? Então, são alguns irmãos que a gente já tem andado mais perto, já temos influenciado, né? Acabam que também eles também militam, né, em causas que a gente milita, como, por exemplo, comunidades terapêuticas, né? Então, me interessa, como cidadão, como pastor, como líder aqui, estar perto de pessoas que estão militando na mesma causa que eu, né? Então, mas assim, oficialmente não existe nada de pré-candidatura. Eu quero contribuir, né? Também não engesso nada, porque eu não me mando mais, né? Então, se o Senhor me inclinar, falar a mim, falar a nossa liderança, sem problema. Mas eu não construo mais nada por mim, assim, sabe? Eu vou ouvindo, né, e discernindo. Mas hoje eu contribuo indiretamente e com opiniões, com posturas, né, e talvez até mesmo mais próximo, talvez caminhando junto em partidos, assim. Emprestando a sua credibilidade, a sua experiência, a sua liderança. O Brasil precisa de homens como Edson Lapa na política, então fica aqui o meu incentivo, o meu desejo para que o senhor sempre seja perto, obedecendo a voz do Criador. Se para colocar o nome à disposição na urna ou não, é outra questão. Eu quero lhe agradecer por esse episódio, por esse bate-papo. Espero que você tenha gostado. Opa! E obrigado também por franquear o espaço a mim para poder estabelecer essa conversa aqui, né? O espaço é seu, continua sendo, né? E eu quero, então, lhe ouvir na despedida para depois a gente encaminhar para o final aqui. Ok.
Bom, tu queres que eu me despeça do pessoal, é isso? É. Ah, então tá, pronto. E de mim também. Ah, sim. Junto, né? Tá bom. Agradeço, né, esse tempo, Patrick, que me trouxesse boas lembranças, né? A gente fazer esses resgates aí, porque já se vão quase 30 anos, né, do início dessa caminhada. Então, às vezes, a gente até acaba esquecendo, né, de passagens, assim, de momentos, né? E relembrar é sempre bom, né? Ativa, né? E a você que nos acompanha, né, nesse episódio, muito obrigado, né, pela atenção, pelo tempo aí. Não deixa também de compartilhar, porque são histórias que a gente geralmente não estão nos púlpitos, né? E as pessoas às vezes não conhecem, né? Então fica aí a sugestão também para de repente compartilhar com algum amigo. E certamente, né, aqui foi uma parte, né? E uma parte reduzida aí. Quem sabe a gente faz um segundo episódio, um terceiro, e assim vai. Muito obrigado, Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Obrigado, Amém. Patrick. Amém, Deus abençoe. Eu quero só fazer uma provocação. Pastor Lapa precisa escrever um livro, precisa registrar isso aí, deixar como parte do seu legado. Fica a minha provocação. Deus abençoe. Muito obrigado.